Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós. Sempre muito bom estarmos juntos para meditarmos na palavra de Deus. Vocês que nos acompanham pela transmissão da rádio 87.9 FM Dracena, vocês também que nos acompanham pela transmissão do Facebook, pelo canal do YouTube Família e Fé, PR Ivan Fidelis, Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis. A todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam na sua mente, no seu coração, no seu lar, na sua família de um modo muito especial. Que neste momento de reflexão, neste momento de paz, neste momento onde nós buscamos trazer a presença de Jesus Cristo de um modo muito especial para a sua vida e para que nós tenhamos a consciência que a promessa de Jesus tem se cumprido de um modo muito especial, que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, que Deus abençoe neste momento a você e a cada família que você representa de um modo bastante especial. Nós vivemos num mundo que temos dificuldades, temos aflições, vivemos num mundo em que temos que crescer, temos que superar as nossas adversidades, temos que buscar com sabedoria espiritual tudo o que o Senhor nos ensina, tudo aquilo que Ele nos exorta, aquilo que Ele nos corrige, através da Bíblia, que é a palavra de Deus e única regra de fé e prática para todo cristão. Quando nós observamos o propósito da palavra de Deus, nós percebemos que Deus quer o melhor para nós. Deus quer o nosso bem, Deus quer caminhar conosco e quer que nós caminhemos com Ele a nossa jornada de vida. E desta maneira, assim como todo pai zeloso, Ele promove crescimento, promove maturidade, promove conhecimento para que nós, dentro do conhecimento e da maturidade, possamos ter as melhores escolhas. O conhecimento em si não traz a maturidade e a sabedoria necessária para que nós possamos conduzir a vida segundo os propósitos de Deus. Muitas vezes, nem dentro dos propósitos humanos, o conhecimento traz a maturidade necessária para que a pessoa viva em paz, para que tenha felicidade, para que nos seus relacionamentos sociais, conjugais e familiares, ele tenha a verdadeira percepção do que é o melhor para si e para todos aqueles que o cercam. Maturidade é algo que está além do simples conhecimento, do adquirir conhecimento, de adquirir questões humanas ou mesmo conhecimento teológico. A palavra de Deus nos diz que as questões espirituais se discernem espiritualmente, porque é o Espírito Santo quem nos dá a verdadeira interpretação e tradução daquilo que Deus está falando conosco a cada dia, a cada momento. Por isso, maturidade também envolve ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus e se permitir ser guiado pelo Espírito Santo. Observar Jesus Cristo como um modelo e um objetivo de vida maior. Jesus é o Deus que se fez carne, habitou entre nós para nos mostrar como uma pessoa cheia do Espírito Santo pode conduzir a sua vida de vitória, uma vida de paz, uma vida de superações, uma vida em que todas as aflições deste mundo não podem tirar a comunhão com Deus e a eternidade, a vida eterna que Ele tem proposto para cada um de nós. Porém, maturidade tem sido um desafio para o ser humano. Infelizmente, nós temos uma degradação humana pelo pecado, e dentro dessa degradação dos problemas, das questões humanas, nós temos hoje, principalmente, muitas pessoas, ou talvez até a maioria delas, vivendo
fora da época da sua faixa etária. Assim, nós temos crianças querendo ser adultos, nós temos adultos infantilizados, nós temos jovens e adolescentes em construção, mas se perdendo dentro das próprias referências, porque tem dificuldade de se encontrar nos seus princípios e valores, daquilo que o adulto infantilizado não está trazendo com excelência, com o ensino, e muito menos a criança que pensa ser adulto. Maturidade é um desafio onde envolve conhecimento, mas com sabedoria divina, para que a cada momento nós tenhamos a verdadeira percepção do propósito de Deus em nossas vidas, e mesmo que Deus considera os nossos desejos, os nossos anseios, os nossos planos, projetos e sonhos, nós temos que considerar também os dele para nós, para que tudo seja alcançado de maneira tranquila, tudo seja direcionado da melhor forma possível, mesmo com as adversidades e aflições deste mundo. Certamente, o Senhor que tem cuidado de você e da sua família todos os dias, está promovendo o desenvolvimento da maturidade que você precisa para compreender a Deus, para compreender a vida humana, para compreender a si mesmo, para compreender o próximo, para que o marido compreenda a sua mulher, para que a mulher compreenda o marido, para que o casal compreenda os filhos e para que os filhos compreendam os seus pais. Através da compreensão é que nós vivemos melhor dentro do plano da harmonia que Deus tem preparado para cada um de nós. E tudo isso está dentro da necessidade da maturidade a ser desenvolvida. Um dos personagens mais intrigantes e o que escreveu mais no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele era uma pessoa que tinha muito conhecimento, uma pessoa que desenvolveu um alto cargo na sua humanidade, que tinha uma religiosidade muito forte, mas não conhecia a essência de Deus e principalmente estava distante da compreensão da pessoa de Cristo. Assim como o apóstolo Paulo, muitas pessoas vivem da mesma maneira nos dias de hoje. Pessoas que a cada dia, a cada momento, observam a palavra de Deus dentro da religiosidade, mas têm dificuldade em desenvolver o cristianismo genuíno, o cristianismo puro, o cristianismo que envolve o amor, que envolve a maturidade, que envolve a sabedoria, mas concedida pelo Espírito Santo, e desta maneira desenvolve em si mesmo os frutos do Espírito, a começar pelo amor. Quando nós começamos a compreender a necessidade do desenvolvimento da maturidade, nós vamos deixando de ser religiosos, legalistas, para sermos cristãos em amor pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Nós nos tornamos mais compassivos, nós nos tornamos mais amorosos, nos tornamos mais frutificados pelo Espírito Santo. E os frutos do Espírito são amor, paz, paciência, mansidão, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Quando nós temos a capacidade de desenvolver ou permitir que o Espírito Santo desenvolva em nós os seus frutos, nós iniciamos de fato o processo de maturidade. O apóstolo Paulo, ele adquiriu muito conhecimento humano, muito conhecimento religioso, era uma pessoa altamente formada, um poliglota que falava fluentemente pelo menos 5 idiomas,
que tinha todo o conhecimento farisaico a respeito da Bíblia daquele momento, que é o que nós chamamos hoje de Antigo Testamento. Quando ele conhece a Jesus Cristo, e conhece e reconhece que ele tem que desenvolver maturidade, ele compreende que mesmo no seu conhecimento humano, no seu desenvolvimento da sabedoria humana, ele estava distante de Deus, porque lhe faltava o Espírito, lhe faltava o amor, lhe faltava a fé que somente Deus pode oferecer através do Espírito Santo. É por isso que ele teve que aprender a como lidar com o seu orgulho, com a sua prepotência, com a sua superioridade, o seu senso de superioridade sobre as outras pessoas. O texto de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, nos diz assim: e para que não me exalte pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de eu não me exaltar. Observe o que o apóstolo Paulo está colocando aqui. Para que não me exalte pelas excelências das revelações. Foi concedido ao apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo e pelo próprio Jesus Cristo, revelações excelentes e superiores que não haviam sido ainda apresentadas para as outras pessoas. Mas quando nós adquirimos conhecimento espiritual, quando nós conseguimos interpretar a Bíblia, conhecer a Bíblia, nós temos que tomar cuidado com o orgulho, com a soberba, com a superioridade, com o egocentrismo e principalmente com a egolatria. Se achar superior ao outro pelo conhecimento de Deus, pelo conhecimento espiritual, que o próprio Deus nos concede que tenhamos. Isto não é saudável, isso não é favorável. O apóstolo Paulo, desenvolvendo a sua maturidade, ele compreendeu isso. Mesmo que em algumas questões, ele ainda tem que desenvolver melhor esta maturidade. Ele mesmo declara que ele não alcançou todas as coisas. Quando ele mesmo diz, não que eu já tenha alcançado, mas prossigo para o alvo. Prosseguir para o alvo, ter essa consciência que por mais conhecimento e por mais maturidade que nós possamos desenvolver, nós ainda temos a dificuldade do pecado, a dificuldade de nos relacionarmos com Deus pela nossa humanidade corrompida. Na própria expressão aqui de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, nós vemos que o apóstolo Paulo está sendo contido diante das revelações que lhe foi apresentado, para que ele não se exalte, para que ele não se sinta superior, para que ele não se coloque em posição de superioridade e soberba diante das outras pessoas, mas na própria fala dele ainda existe um tom de imaturidade. Quando ele fala aqui, e para que não me exalte pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. O apóstolo Paulo chama esse espinho na carne, e que quando nós estudamos o livro de Gálatas, nós observamos que o que incomodava ele era um problema ocular que dificultava que ele lesse, que ele escrevesse, que ele se aprimorasse mais através da leitura e da escrita. Essa dificuldade da visão, que provavelmente foi sequela do encontro dele com Cristo, em que a luz de Cristo feriu seus olhos, e ele ficou ali 3 dias sem enxergar, e quando ele voltou a enxergar, foi deixada uma sequela
E ele chama esta sequela de mensageiro de Satanás. E isto é ainda imaturidade, isto é infantilidade. Atribuir a Satanás alguma coisa que aconteça comigo é parte da imaturidade, da infantilidade humana. Porque Deus está cuidando de nós. Porque Deus estava cuidando do apóstolo Paulo. Porque foi Deus que deixou aquela marca, aquela sequela. E ele compreende isso. Foi Deus que deixou aquela sequela, que para ele era um incômodo, era um espinho na carne, mas através desse espinho, Deus o controlava para que ele não se exaltasse, para que ele não fosse soberbo, para que ele não se sentisse superior às outras pessoas. Paulo foi instrumento de cura para muitas pessoas, mas nesse aspecto ele mesmo não foi curado por Deus, porque muitas vezes, para se manter curado espiritualmente, Deus não cura fisicamente, porque a doença física nos mantém humildes e em comunhão com Deus. Compreender essas questões também faz parte da maturidade. O apóstolo Paulo, ele tinha esse senso de superioridade, de soberba, que foi desenvolvido pela sua própria religiosidade, pelo conhecimento humano adquirido. Em Filipenses, capítulo 3, o versículo 4 em diante, o apóstolo Paulo escreve assim: se é para alguém se gloriar na carne, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Porque, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que por mais que nós alcancemos dentro da esfera humana, dos aspectos humanos, quando nós nos colocamos diante de Cristo, nós temos a verdadeira percepção do quanto somos pequenos, do quanto somos menores, do quanto ainda temos que crescer e desenvolver a nossa maturidade. A maturidade é apresentada na Bíblia de uma maneira muito simples e é colocado no texto de Isaías, capítulo 7, versículos 14 e 15, falando a respeito do filho do rei Acás, mas aplicado uma profecia a Jesus. E esta profecia é aplicada dentro da percepção da maturidade a todos nós nos dias de hoje. Isaías 7, versículos 14 e 15 diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Ele comerá manteiga e mel, terá uma vida mais fácil, uma vida mais tranquila, quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Versículo 15 fala: o Senhor te dará um sinal. Qual sinal o Senhor está colocando diante de você hoje e você não está conseguindo enxergar? É o Senhor mesmo que nos dá os sinais para que nós possamos crescer em conhecimento com sabedoria espiritual para chegarmos à maturidade que Ele espera de nós. Qual o sinal ou quais os sinais Deus está apresentando para você hoje? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal e você terá uma vida mais tranquila, uma vida de paz, uma vida com sabedoria, com integridade, com fidelidade, com maturidade, quando conhecer o bem e o mal e souber desprezar o mal e escolher o bem.
Deixe o Espírito Santo guiar a sua vida. Conheça mais de Cristo, conheça mais da palavra de Deus e permita que o Espírito Santo revele mais de você a você mesmo, para que você possa observar a vida na perspectiva de Deus. E dessa maneira você conheça de fato o bem e o mal, mas saiba desprezar o mal e escolher o bem. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos pelos cuidados, pelo que o Senhor nos ensinou e pela maturidade espiritual que já desenvolvemos até aqui. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe a cada irmão, a cada irmã, que o Senhor conceda da tua paz, que eles desfrutem da tua presença com sabedoria e que na direção do Espírito Santo desenvolvam a maturidade que o Senhor espera de cada um deles. Que as tuas bênçãos estejam sobre todos e cada família por eles representados. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia em nome de Jesus.